beijo pra minha mãe, ela vê tudo que eu faço. E tem uma outra coisa que ela faz que eu não gosto, véia, não vai fazer isso agora. Ela fica além dos comentários de tudo, cara. Não, aí tem os haters, né? Aí Tem. a mãe não tá acostumada com Ainda isso. bem que a minha mãe não sabe mexer no Twitter. Nossa, Porque o lá é o Twitter. esgoto do O mundo, né? Twitter é uma rede social de quem não transa. Essa é que é a verdade. Exatamente. E aí, lá que é o terra de ninguém. Nem eu vejo mais tudo. Bom, eu não vejo as mensagens também, né? Mas você já sofreu muito hate, assim? Ah, eu fui bloqueado. É, cancelado, né, que fala. Já foi cancelado? Muitas Quantas vezes? Ah, não tenho Eu essa... já fui umas vezes também. Você foi? Já. Por quê? Por causa de piada. Você foi por causa de piada ou não? É, ou de brincadeira, assim, né? Ou de... O que você falou assim que o pessoal A te última bateu? vez que eu fui, que foi na final, eu fiz a última final da Liga dos Campeões, eu fiz, que foi o Bayern contra o Neymar, né? Contra o Paris Saint-Germain. E aí... Foi isso. E aí, foi uma audiência da história da TV fechada. O jogo passou na TNT, né, que hoje é TNT Esportes, que o Esporte Interativo presta conteúdo lá esportivo para a TNT, pela Tânia. E aí eu era um dos comentaristas da final, foi a minha primeira final de Liga dos Campeões. E aí eu fiquei falando para mim, assim, né, e falar assim, ó, hoje, como é uma audiência muito diferente, é muito grande, assim, uma audiência de TV aberta, assim, né? Que o jogo tinha, assim, muito apelo, né? Tenta falar só mais do jogo. Não tenta falar uma loucura. Falaram isso pra você? Não, eu falei pra mim. Ah, você ficou... Os caras só escalaram e ficaram rezando, ajoelhado rezando. Porque, assim, eu sempre falo com alegria, com brincadeira. E como eu sou íntimo do jogo, então, por exemplo, você brinca com quem você tem intimidade. Claro, Eu sou claro. íntimo do jogo. Pra mim falar do jogo, eu não tô sendo desumilde, mas eu a vida inteira tava no campo, na quadra, treinando, jogando, dando treino, sendo treinador. Então, a minha vida inteira é isso, cara. Então, pra mim, falar do jogo é uma coisa que não é difícil, né? Mas eu falei, eu vou ficar focado mais no jogo para não agredir o ouvido de gente que não tá acostumada com isso. Porque eu me acostumei, como você, como todo mundo, a uma transmissão padrão, que é o padrão da Globo. Que Então, é mais passiva, formal. né? Mais formal, assim, não te choca. Tem aquele Mas eu jeito. gostava muito do Silvio Luiz, né? O Silvio Luiz, Ele te influenciou? Não, assim, eu não sou um comentarista alegre. Eu sou alegre. O comentarista é uma consequência da minha vida. Eu não Exatamente. estudei para isso, eu não fiz nada para isso, não fiz jornalismo, não fiz nada. Porque ele tinha os bordões dele também, né? O que eu gosto mais do meu, se é que eu gosto de alguma coisa, é de reagir, Tá. da reação. Mas tem coisa que eu escrevo, mas eu gosto de reagir. E aí, nesse dia, antes de começar, eu pensei isso aí. Falei, ó, vou fazer uma transmissão mais do padrão. Focado no jogo. Tentar falar muito bem do jogo, as coisas que vão acontecer e tal, né? Aí chegou no intervalo, eu até comentei com uma pessoa que estava comigo lá, fiz da minha casa, né? Que era o auge da pandemia ali. Aí eu falei, pô, você tá vendo, cara? Tô falando só do jogo, cara. Que legal que tá, né, cara? Que, pô, tá vendo? Você... Bacana, né, meu? Aí essa pessoa falou assim, ô Ale, você já deu uma olhada no Twitter? Aí eu falei, não dei uma olhada. Não costumo ver a rede social quando eu tô fazendo o jogo, Claro. porque daí você vai só pela tua cabeça, você não vai pelo que o cara escreveu lá. O cara escreveu, não sei quem tá arrebentando com o jogo. Aí você vai e fala, você fica influenciado por aquilo. E nem também no meu caso para ouvir xingo também, né? Pra ler. Aí eu falei, você já viu o Twitter? Eu falei, não vi não. Eu falei, então, você é o assunto mais comentado do Twitter agora. E tava não só, você tinha ali Liga dos Campeões, hashtag Liga dos Campeões, tinha jogo do Flamengo na Globo. Caramba. Tinha Neymar em campo, né? Tinha o Paris Saint-Germain, tinha várias hashtags ali importantes, né? Vários trend topics. Aí eu falei, cara, mas não falei nada no jogo. Daí eu fui ver o que tinha acontecido. Já tinha saído no UOL, que o UOL gosta de coisa, né? Polêmicas. Que não é jornalismo, ele gosta. E aí, fui lá ver. Antes de começar o jogo, que você faz ali naquele pré-jogo, né? Você tenta jogar pra cima e deixar tua marca, assim, com um comentário mais forte, né, do jogo. E eu tava falando que era o confronto do melhor time do mundo, que é o Bayern, com então o melhor jogador do mundo, que era o Neymar, que eu ainda falei, ó, o Neymar pra mim não é o melhor do mundo, mas ele está nesse momento o melhor do mundo, levou o time nas costas, levou até decisão. Então, o melhor time do mundo contra o melhor jogador do mundo.
Mas o Bayern é um time aço, né? Tipo, dando favoritismo pro Bayern. Falei, o torcedor do Paris Saint-Germain tá mais preocupado que namorado da Anitta. Por quê? A Anitta faz aquele... Agora eu lembrei. Puta, vida, os Anitete, não sei como é que você chama. mexeu... Anitete, sei lá como Você chama. não tem ideia. Mas enfim. Aí eu peguei que aí que eu fui me ligar que eu tinha falado isso, mas assim, não é Você nem criticando a Anitta. valorizou isso também. Não, falou normal. e assim, é uma coisa que a Anitta fala, né? E que eu admiro ainda mais ela por causa disso. Eu quero que ela faça o que ela quiser, né? Exatamente. E aí mandei pro, então, ex-namorado dela, porque sempre tem um ex da Anitta, né? É. Que horas são? Agora deve ter um outro ex-namorado aí agora, pintando. 9 horas. Ah, tem um ex, certeza. E aí mandei pro Gui Araújo, que é meu amigão, que fez aquele de férias com ex e tal. Mandei pra ele. Aí ele falou assim, meu, que pesado, faz mais. E deu risada. Aí mandou pra... ex-namorado. É, o ex. Era o ex-atual ex. O atual ex. É, agora é ex-ex. Agora ele... A fila andou faz tempo. Puxa vida. Aí ele mandou pra ela e printou que ela deu risada também. vendo? Então ela não tá nem aí pra isso, porque é uma coisa que ela fala. Inclusive, eu assisti outro dia o especial dela lá no Netflix. Não sei se você viu. O especial da Anitta. Vi. É bem legal, cara. muito Um legal. final emocionante. Mostra bem. Ela não. Os caras não deram uma maquiada na personalidade dela. Mostra ela do jeito que ela é, dando bronca em todo mundo e falando que fica com todo mundo e não sei o quê. E aí ela não ligou e o pessoal que é os militantes lá ficaram bravos. Então isso acontece. E é o que você falou, não é ser engraçado, é ser bem-humorado, né? Que é diferente. Bem-humorado você tá aberto pra improvisação, pra coisa engraçada que tá acontecendo. E também Você tentar ser engraçado toda hora fica até chato, né? Por exemplo, pra vocês, não, porque é a expertise de vocês. Pra mim, que não tem essa competência, seria até ridículo. E uma coisa que eu faço sempre, que desde sempre, é não me levar a sério. Porque o jornalismo, mesmo esportivo, assim, né? Ele é muito formal, Então, você isso não que pode eu- errar. Isso que eu queria falar contigo. O jornalismo tem ficado mais sério do que eu acho. Cara, o pessoal tá se preocupando com tantas coisas hoje em dia, né? Com que a torcida tá gritando. Ah, não pode ter xingamento. Daqui a pouco vão transformar o futebol em quê? Você acha que a gente tá num caminho meio de tristeza mesmo? Porque eu vejo a galera tá cada vez comentando menos sobre futebol e mais sobre o entorno do futebol, né? Eu acho que esse é um reflexo do que acontece na sociedade como um todo, né? Que você já não pode brincar com mais nada. Você imagina, outro dia fez aniversário de morte do Mamonas, né? O Mamonas seria cancelado hoje. Com certeza. Ou Aí, mudaria, né? Eu vejo um montão de gente que eu tenho vergonha, cara. Juro por Deus, eu olho pra pessoa que às vezes tá trabalhando do meu lado, cara. E aí a gente tá conversando assim, como a gente tá agora, ou tá indo pro jogo, alguma coisa. A gente começa a relembrar quadros e personagens, por exemplo, do Chico Anísio. A pessoa fala, mas imagina esse Chico Anísio aí, porra, cara sem noção nenhuma, como é que pode... Oi, você tá falando do Chico Anísio? Mas porque o Chico Anísio virou podre. Os Trapalhões... Monteiro Lobato. Mas pera um pouquinho, quem que é podre? Será que é o Chico Anísio ou a tua cabeça, cara? Exatamente. Você acha que, por exemplo, o Mussum ficava bravo que o Didi falava pra ele? Então, assim, é umas coisas que eu tô falando, eu entendo a sociedade mudando, essa desconstrução, a minha pomba, mas eu acho umas coisas muito viagem, cara, é muito procurar. Procurar pelinho. Nossa, cara, então, assim, eu acho que o que acontece no futebol é um reflexo do que acontece na sociedade, e aí, putz, é muito louco, viu? Mas você sente que agora deu uma parada por causa do BBB e o pessoal está se ligando? Porque tava uma escalada tão grande que não dava... Você vê, por exemplo, o Casagrande, né? As declarações, a briga dele com o Caio, né? Essas coisas, e, pô, assim, ao vivo, cara. E parece que quem não se ajusta a esse politicamente correto, ou vai ficar desempregado, ou vai ser calado. Ou vem pra cá, né? Ou vem pra cá, exatamente. O YouTube que... Graças a Deus aqui a gente ainda pode falar isso. Porque também não sei até quando, né? O YouTube já deu umas... Também já foi mais vida... já foi mais vida louca, né? Hoje em dia não agora é bem family assim. friend. Você pode até falar tudo, mas vão desmonetizar o seu vídeo, né? Você vai pagar uma multa pra você falar. Por isso que eu tô cada vez mais empenhado no canal do Alê, você...
Canal do Alê, porque eu não posso ser mandado embora por mim, cara. Exatamente. Mas você falou uma coisa do Rodrigo Rodrigues. Como que foi isso? Porque você pegou um pouco depois também, você teve Não, Covid? não, então, essa é uma situação que, graças a Deus, eu realmente fico muito feliz que eu já resolvi isso, inclusive com a mãe do Rodrigo Ah, é? e Dona Sônia. Um beijo pra você. E o que acontece foi o seguinte: essa é uma doença de filha da puta, né? É uma doença que você não tem o menor controle, não sabe nada. Não... Uma pessoa forte pode morrer e uma pessoa velha pode. Você não sabe. Eu tenho amigos, por exemplo, tem o Luizinho, que é apresentador lá do Esporte Interativo. Ele não saiu de casa nem um dia. Nem um dia. Respeitou. Nem um dia. Pegou o Covid. Mora ele e a esposa. A esposa não pegou. Então, assim, é muito louco, não dá pra saber. E como eu me separei, né, que eu te falei que eu me separei, eu tava passando por uma dificuldade, porque eu comprei 2 apartamentos no mesmo condomínio. E aí, coincidentemente, depois, o meu primeiro apartamento já era antes do meu primeiro casamento, então esse não tem como mexer. E aí, como investimento e tudo, eu comprei o meu segundo apartamento lá no mesmo condomínio. E coincidentemente, a minha esposa e eu, a gente se separou depois que eu comprei o outro, que ficou pra... Coincidentemente. E aí a gente mora no mesmo condomínio hoje. E aí, puta, Deus, olha, vou te falar, não é uma energia bacana, não. Não aconselho pra vocês que isso aconteça. Deus me livre. Então, e aí nessa, todo mundo me ajudou muito, porque todo mundo sabe da minha história, da minha integridade e tal. E realmente aconteceram algumas coisas bem desagradáveis e tal, e enfim. Todo mundo me ajudou. O Rodrigo, ele foi além. Como ele trabalhava no Rio, na Sport TV, na Globo lá, ele falou, fica aqui no meu flat. Fica aqui, você vai ficar aqui numa boa, e até você conseguir vender, porque meu apartamento é para vender faz tempo, até você conseguir vender teu apartamento, você fica aqui. Eu falei, tá bom, eu tô indo aí. Aí, tô indo para conhecer, para pegar chaves e tal, era uma sexta-feira. Aí eu fui, pedi uma pizza e comer uma pizza. Não dá pra você comer a pizza de máscara, né? Não tem condição. Tomei um vinho, porque o Rodrigo não bebe. Então, aí peguei a chave, não sei o quê, papai, e fui embora. Aí no sábado, eu comecei a me sentir um pouco mal, fui no hospital, fiz o exame, na segunda saiu que deu positivo. Avisei o Rodrigo, que já estava no Rio. Ele foi pro Rio de ônibus, inclusive, que a Globo tinha uma determinação X lá que eu não entendi, que era para ir de ônibus. Que estranho isso. Ele me mandou uma mensagem não entendi direito. Ele mandou uma mensagem na sexta-feira, que o dia que foi lá, falou assim, ó, Alê, vem cedo, porque depois vai vir uma querida aqui. Como ele é solteiro e recebia pessoas lá, né? Então, assim, pode ser que eu tenha passado pro Rodrigo. Pode ser que ele tenha passado para mim. Pode ser que nenhum dos dois tenha passado para nenhum dos dois. Não tem como saber. E tem uma coisa que é maior que tudo, que é que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Quanta gente super saudável que pegou o Covid e morreu. Quanta gente doente de idade que pegou Covid e sobreviveu. Exatamente. Não dá pra saber, cara. Isso não dá pra saber quem passou. Pra mim foi 2 dias só mal e depois já fiquei bom. Eu também não tive problema. Trabalhei todos os dias da minha casa ali. Então é muito difícil, mas assim, às vezes, né, eu assim, como eu amo muito o Rodrigo, vou amar sempre, porque é o meu principal parceiro da vida, assim, da vida profissional, nem se fala. Eu senti muito, mas eu não imagino a dor, nem, puta, eu acho que não dá pra você imaginar a dor de uma mãe, de um pai em perder um filho, não é a ordem natural. Não é. Então, assim, Deus me livre, cara, não qualquer consigo imaginar, descontrole que tenha existido, eu super entendo e assim, o Rodrigo é tão bom, mas é tão bom, ele é tão maravilhoso, tão excepcional, que eu meio que no delírio, meio que no desespero, ouvi o Rodrigo falando pra mim, ó, segue o teu caminho, que é o nosso caminho, que é de entreter, que é de deixar as pessoas mais, um dia mais leve, mais alegre, e agora você tá com essa responsa aí, segura a onda aí, irmão. E a partir dali que eu comecei comecei a viver de novo, porque senão eu não sei o que seria de mim. Ele foi muito rápido? Muito rápido, muito rápido. Ele chegou no Rio na segunda-feira, acho. Aí,
Na outra segunda, o anúncio acho que foi numa terça, mas na outra segunda ele já tinha falecido. Caramba, cara, em uma semana. É, teve um trombose no cérebro, né? Caramba. É. E você falou que teve um papo com a mãe dele É. e resolveu essa situação? Sim. Ela te acalmou, te deixou mais tranquilo? Me deixou, foi muito bacana essa conversa e assim, eu acho que ela tá certa, cara, porque eu não sei o que eu faria se isso acontecesse comigo, eu não tenho ideia de como que a pessoa tem força para continuar a caminhada. Uma coisa dessa, minha filha tem 12 anos e é disparada a pessoa mais importante da minha vida, é por ela que eu faço tudo e eu não imagino nem de longe uma situação dessa. Ele teve bom gosto. Da ex-mulher, não teve Não, alguma coisa? foi que ela deu uma entrevista pro UOL falando de... Sempre o UOL, cara. Ah, o UOL gosta. Esse gosta. O UOL gosta de você. Ele não gosta de se retratar, né? Mas de... Mas as outras coisas, ele chegou a se retratar. Não é dele. A última que ele fez foi dia 1º de janeiro, foi de uma apresentadora lá da ESPN, que estava processando a ESPN, e eles conseguiram do nada envolver meu nome, e ela falando, inclusive no depoimento, e falando depois publicamente que eu não tinha nada a ver com isso, a manchete era Pô, com de meu nome. novo, mesmo esquema do... E mesmo provando isso, eles botaram a retratação, eles vêm no cu do site, né? E daí ela deu uma entrevista pro UOL lá, a minha enteada fez algumas publicações, dizendo, sugerindo que o relacionamento que eu tive com ela era um relacionamento abusivo. E eu vi a entrevista de algumas vezes, eu não consegui chegar a lugar nenhum com aquilo que ela falou. E Mas aí, essa foi qual? O do último casamento? meu último casamento, Tá. segundo casamento. E Que é a aí, que mora no mesmo... Tá. E aí o que eu fiz foi me calar. Porque ela não tinha prova de nada, ela não falou nada com nada, e eu não vou ficar trocando tiro na internet. E nem vou apagar fogo com querosene, e nem vou dar palco para maluco. Porque eu tenho uma filha de 12 anos, e a sanidade mental dela vale mais que qualquer Claro. coisa. Então o que eu fiz? Eu me calei, eu vi todo aquele montão de coisa que ela escreveu, levamos para o advogado tomou todas as providências, isso tá tudo na esfera jurídica, tudo que quem falou, quem publicou, tá tudo isso sendo correndo na esfera jurídica e evidentemente tudo que não for verdade, as pessoas vão ter que pagar por isso. Mas eu não fui, que eu acho que é uma questão que, cara, eu não me arrependo, porque eu tenho uma filha de 12 anos, como é que tá a cabeça dessa menina nesse momento? Então eu não revidei, eu tenho um montão de print, tenho um montão de áudio, tenho um montão de prova de tudo, só que eu não fui pra mídia, simplesmente não fui. Eu fiquei quieto, levei pra esfera jurídica. E tem tudo isso, se precisar, você mostra na hora certa, é isso, né? Não, na justiça já tá você tudo encaminhado lá. Então não foi assédio moral, ela te acusou de relacionamento abusivo, é isso? E aí o UOL, ele fez algumas considerações lá de boletim de ocorrência, porque ela fez o primeiro boletim em 2008. Tá. E ela foi construindo um caminho de boletins de ocorrência que eu faço um agora, falando do Mandíbula. Faço aqui pela internet. Isso qualquer um pode fazer. Eu nunca fui chamado. O boletim de ocorrência você não precisa provar nada, é Nada. isso? Ah, tá. Você vai lá Você pode falar que o Mandíbula Aí te assediou. o cara vai por olhar exemplo. aquilo lá e vai falar assim, não, acho que isso aí não tem nada a ver com o que ele tá falando. Bom, deixa eu lá. Eu nunca tá. fiquei sabendo. Não vai pra frente, entendi. Eu nunca fiquei sabendo. Ela fazia o boletim e voltava pra cama. Mas ela estava construindo um caminho se a coisa não andasse do jeito que ela... Eu não sabia que era possível fazer isso aí. Agora, você pega agora e já faz o boletim. Aí, se ele julgar procedente, você vai ser chamado, a outra pessoa vai ser chamada. Eu nunca fui chamado. Pra dar explicação e tal. E outra coisa que ela falou e que o UOL explorou bastante foi de violência doméstica. Que a pessoa que lê, e o UOL fez questão de não explicar, e é bom que pelo menos o teu público saiba, né? Se é que não sabe, que violência doméstica não tem necessariamente a ver com agressão. Ah, não? Não.
Violência doméstica pode ser o quê? Pode ser discussão, pode ser xingamento, pode ser um montão de coisa. Já entra nessa esfera de... Isso. E aí, como quando ela... você lê violência doméstica, você imagina espancamento, né? Uma É coisa que o UOL fez questão de não explicar do BO e não explicar da violência doméstica. Entendi. Violência doméstica pode ser... E ela não falou em nenhum momento em agressão. Por mais que ela tenha falado várias coisas absurdas, ela não falou em agressão. Ela falou em discussões. Discussões que ela falava um montão de absurdo pra mim e eu falava coisas pra ela, que eu acho que qualquer casal já passou. Mas o cara lê lá violência doméstica, ele acha que é agressão. Não foi, não tá escrito isso. Dos BOs, você pode fazer um BO agora, e eu nunca fui chamado, nunca fui comunicado desses BOs. E o UOL explorou muito isso. Inclusive colocou numa manchete assim, que é de uma riqueza jornalística impressionante, assim, né? Que eu tenho uma expressão que eu falo pro Zico, falo pro meu chefe, falo pra minha mãe, que é assim, puta burro. Tipo assim, o mandíbula, puta burro, mó burro, muito burro. Muito burro, jeito de... sabe? E jumento é uma coisa que eu só chamo as pessoas de jumento. E aí ela fez alguns pedidos ali a gente tava discutindo já a separação, que eu que pedi, inclusive, da justiça para ela. E tava discutindo alguns valores, ela deu uma viajada daqui na lua, assim, como se eu fosse o Neymar, assim, de valores. Eu falei, meu, puta burra, hein? Que jumenta. Falei assim. Ah, tá, entendi. E aí a manchete da matéria foi puta, vírgula, burra. Caralho, é muito diferente. Puta burra de puta, ou sua puta burra. E aí, assim, enfim, todo mundo está sendo processado. A única coisa que acontece é que eu não fui atirar na internet. Eu podia ter feito isso com vários colegas da comunicação, eu podia ter feito isso no meu canal, eu podia ter feito um IGTV no meu Instagram. Entendi. Mas não fiz nada, todas as provas estão ali na justiça, essas pessoas vão ter que pagar pelo que elas fizeram. Agora, se tem gente que já não gosta de mim, ou a imprensa, ou da opinião pública, ou dessa geração aí que fica caçando motivo, e que a Cris Paiva falou uma coisa que eu achei muito interessante. Sempre foi o homem aqui e a mulher aqui. Hoje a mulher está aqui, o homem está aqui, e a mulher não quer igualdade, ela quer vingança. Exatamente. Então tem um pessoal que já vem com essa sede, mas não sabe o que aconteceu, nem leu a matéria, que foi muito mal intencionada e por isso que também está respondendo. Mas assim, as coisas vão se provar na justiça, com toda a tranquilidade do mundo, e algumas inclusive já estão provadas, né? E assim, eu fico muito curioso para saber principalmente as mulheres, assim, as militantes e tal, que me xingaram tanto, o que elas vão falar quando ficar tudo provado. Exatamente. Porque a única coisa que eu fiz foi preservar minha filha. É o mais importante para mim. Não tem coisa mais troca, importante. né? De falar, ela falou isso. Não, isso daí vai pra justiça e não... E aí tudo vai ficar muito bem provado. Tem a consciência muito tranquila, mas muito tranquila, muito tranquila. E na hora certa, a justiça tem o tempo dela, infelizmente, né? Que é bem lento mesmo. E com a pandemia também ainda arrebentou mais. Mas a única coisa que eu não fiz, e fui muito cobrado, muito instigado para isso, é continuar fazer uma declaração, alimentando e tal. Porque eu acho que você fez certo também. É que é duro, né? Você fica tomando escutando porrada, e você ouvindo, e a pessoa ficar provocando, mas ela continua ainda? Ou parou? Cara, eu não vejo o conteúdo dela. Tá. Não me interessa, é muito pobre, inclusive. Mas assim, cara, eu tento seguir minha vida, até porque tem muita gente que depende de mim. Muita gente, inclusive, principalmente a minha filha, mas minha mãe, meu pai. Então eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para ficar. E aí, mas eu tenho certeza que no tempo de Deus e da justiça, as coisas vão ficar provadas. E aí eu queria muito, mas muito ver a cara desse pessoal, cara. É que assim, eu não tenho estômago e a minha mãe lê as mensagens, senão eu queria guardar um por um para ir lá e falar, opa, como é que... Não vale a pena, não. Não é? Exatamente. Então pronto, mas ninguém...
Não, o público gosta, mas... E a escalação? Qual é a escalação, moleque? Não, então eu fiz uma especial pra você. Opa, vamos lá. Mas é sempre dar o coisa do... Eu tava tentando lembrar na minha cabeça o que meu pai falava quando era criança, que ele... Cara, criança a gente adorava essas piadas, né? Que era Hugo, Sabugo e Refugo, Nhola, Carrinhola e Pistola, Kikozinho, Marrom e Bonito. Eu achava isso engraçado demais. Meu pai repetia isso, cara, era a escalação do time dele. Claro que era mentira, mas falou que era a escalação do time quando ele era... Eu lembro do... Acho que não sei... Eu acho que era o Chico Anísio, cara. Que o ataque do time dele era Redondo, Peru e Cacetão. Ah, é? E aí ele ia narrando o jogo com esses personagens, assim. Era muito divertido. Mas enfim. Como que é? A escalação é a escalação normal. Tá. Que você pode usar como comentário. Talvez você que queira ser comentarista, eu não aconselho você usar isso assim que for contratado pela Rede Globo, não. O goleiro é o goleiro Bruno mesmo. Por quê? Joga pra cachorro. Gostou, Gustavo? Na lateral direita é a popularidade da Carol Conká. Desce muito rápido e dificilmente volta. Tá. Que também não acontece o lateral que apoia e depois não volta. Exatamente. Fagner tá dando uma dessa aí. O zagueiro central é a Elise Matsunaga, chega dividindo. O quarto zagueiro é a Suzana Ristoff, bate até na mãe. Na lateral esquerda é a Tami Gretchen, não gosta de treino físico, prefere o rachão. Tá. Isso aqui o coisa não gosta. O primeiro volante é o policial americano, aquele que chega sufocando o adversário. Tá. O outro volante é o Odebrecht, rouba bem, mas depois entrega. Na meia temos o meia calcinha do Pablo Vittar, aquele que prende bem a bola. No ataque, jogando pelo lado ali no ataque, temos o atacante Thiago Ventura, ou tá em cima do Beck buscando uma ponta. O centroavante é o João de Deus, põe pra dentro com fé. E o outro atacante é o Anderson do Molejão, aquele que vai pra cima até da molecada. Andrezão! Andrezão! Cara, maravilhoso, maravilhoso. Esse você fez especial pro programa? Esse eu nunca tinha escutado. Uma versão... tem uma que você tem que sempre ficar atento, né? Já fiz, muita. E aí eu esqueço, né? E você tem que estar sempre tentando ver o que tá acontecendo no momento. E colocou a Carol Conká aí, já colocou. Tá o Anderson, tal. Então tem que ficar atento ao que tá gritando muito. Que nem quando o Whindersson Nunes começou a namorar, né, com essa... Que, não é a esposa, né, dele, né, que tá grávida. Né? Tá grávida, acho que não casaram aí ainda, né? Não casaram, né? Aí eu falei que ele era o atacante, o Whindersson Nunes, aquele que já chega colocando pra dentro. Já chega finalizando. Mas daí você tem que ficar atento pra ver o que tá acontecendo e colocando na escalação. Vai tomar no olho, né? As pessoas têm que falar, racismo é errado. Pô, a gente tem uma criação que sabe que é errado, não precisa ficar repetindo toda hora as virtudes da gente, mas hoje em dia... E aí, nesse caso aí, aquela Lumena, aquela Carol com K, cara, aquilo lá foi tão deprimente, mas foi tão nojento, né? Que acordou, assim, abriu o olho de muita gente, porque é isso aí que acontece. Exatamente. Não adianta, que nem eu vi outro dia, falou assim, não, mas a Carol com K, ela não nos representa na causa... Opa! Ela foi pra lá com essa função, inclusive. Opa, que é isso. Ela foi escolhida pela Globo porque ela militava, cagava a regra. O pessoal queria isso daí mesmo. E cada vez mais... E aí tá... Por isso que o pessoal... por exemplo, a minha filha tem 12 anos, mas eu posso te garantir que mais pra frente, mais velho também, ninguém vê mais televisão. Porque a televisão fica cheio desse... Olha, não pode falar isso, hein? Não pode falar aquilo, hein? Não vai falar aquele, hein? Não vai falar isso, não vai... Pô, daqui a pouco só vai contratar mudo pra fazer televisão. É verdade, né? E aí, o que você achou do jogo? Porra, meu. Entender de futebol é importante, mas fazer televisão também pô. Você entreter o cara. Eu aprendi isso, que eu não aprendi nada, né? Por isso que dá essa merda que tá dando. Mas eu aprendi o seguinte, eu dava preleção. Às vezes, num fim de semana, eu cheguei a ter... Pra quem não é do futebol, explica o que é preleção. Preleção é tipo, você vai falar do jogo pro cara antes de começar a partida. Pros jogadores, né? Os jogadores. E aí você tá lá, no universitário, você tá com, sei lá, 20, às vezes, se é no futebol de campo, 30 jovens, de 18 a 25 anos, que só pensa numa coisa. A única coisa que ele pensa é nisso. A xoxota. Só isso que ele quer saber, que é o que a gente vê pro mundo, é pra transar mesmo, no caso, né? E aí a cabeça, um cara que não dormiu, outro que tá de ressaca, outro que brigou com a namorada, outro que o pai não emprestou o carro.
E você tem que tirar esses caras desse mundo e fazer com que ele olhe para você dar a caralho da instrução que você precisa. E aí, o que eu fazia? Eu sempre brincava, falava alguma coisa muito fora do contexto, pro cara fazer assim. E aí eu passava a minha mensagem. E eu faço a mesma coisa no comentário. Quantas vezes você já viu o jogo que a voz do cara, ela entra aqui, mas ela sai, você nem sabe o que ele tá falando. Ele é praticamente uma trilha sonora de elevador, aquela musiquinha de elevador. Isso, exatamente. Aí daqui a pouco do nada você fala assim, esse lateral cachumba, quando desce é um perigo. Você fala, o que esse cara tá falando? O quê? Aí eu dou a mensagem. É como se você chamasse a atenção com o cara. Agora eu vou falar alguma coisa. E outra, eu falei a mesma coisa que o comentarista formal. Esse cara apoia muito bem pelo lado direito, faz bons cruzamentos e cria ocasiões, oportunidades de gol. Não, é o cachumba. Quando desce é um perigo, porque acontece pro adversário, pô. O Gabriel Velutini falou aqui agora. Ale, fala da vez que você levou a profissional do sexo na preleção. É, lá no direito da USP. Olha só, uma profissional, uma prima? Foi isso? Uma prima com dança, né? Especialidade em dança em Harvard. Um striptease? Ela gostava de tirar as peças, né? Porque eu era treinador do direito da USP, do futsal, e auxiliar no futebol de campo. E o time de futebol de campo do direito da USP estava indo muito mal nos jogos universitários aqui de São Paulo. Tinha a FUP aqui, né? E aí a gente foi para os jogos jurídicos, entre as faculdades só de direito, e que são realizados no interior de São Paulo. E aí que eu tava bebendo eu e o treinador, e desesperado que o jogo era no dia seguinte, e o time só vinha de derrota, resultado ruim, jogando mal. E a gente bebendo, né? E falando, pô, precisamos de um fato novo. Amanhã vai começar os jogos, a gente precisa trazer alguma novidade, e bebendo, e conversando, e tentando achar uma solução. Aí, evidentemente, naquela época, depois da bebida, você acaba indo pra zona, né? Que é o Você lugar... que tá dizendo aí. Eu não tô... E aí a gente foi pra zona, eu conheci uma moçoila, né? Chamada Eva Márcia. Eva Márcia, que combinação maravilhosa de nomes. E aí eu fiquei encantado pela moça, assim, pela simplicidade, né, da moça, né? E a gente ficou conversando, falei, Eva, deixa eu falar uma coisa. Amanhã você vai fazer um trabalho diferente. Você vai lá no Centro Olímpico, lá acho que, não sei se era São Carlos ou Araraquara, sei lá, no interior de São Paulo. Você vai lá no Centro Olímpico, eu vou te encontrar lá às 10h30, e você vai, assim que for solicitada, você vai entrar no vestiário do direito da USP, antes do jogo, e vai fazer danças típicas de zona, no caso. Tá. E aí nós demos a preleção e conversamos do jogo e tal, não sei o quê. A Eva Márcia ficou no outro vestiário ali quietinha. Aí eu sempre ando eu tive grupo de samba, né? Sempre ando ali com rebolo, né? Aí comecei a bater no rebolo assim, piri, piri, piri. Aí entrou a Eva Márcia. Já com pouca roupa e tirando a pouca que ela tinha. E os moleques ali do direito da USP, normalmente os nerds, que pra entrar na USP é fogo, né? Porra, o cara não tá acostumado com isso. Não, tinha ali cara que realmente nunca tinha tido contato com mesmo? E até hoje, no caso. Continuou sem. Pega um mandíbula desse, não. Mandíbula eu nunca vi. Já viu mulher pelada? Já viu com a mão, a chinchila da menina? Não viu. Hoje em dia nem tem chinchila mais, é tudo raspado. Raspadinha, E aí, enfim, a Eva Márcia dançando, sensualizando, e dançava com os caras, e os caras malucos, tirando a camisa. Cara. E a Eva Márcia entrou no campo de mão dada, que nem a seleção brasileira. A Eva Márcia em primeiro. Tem foto da Eva Márcia. E entrando com o time do direito da USP. Nós ganhamos esse jogo, que era eliminatório, né? Claramente por causa disso. Não, motivação lá em cima, né? É óbvio. Só que aí continuava o campeonato no dia seguinte. E todo mundo foi para o puteiro da Eva Márcia e nós perdemos no jogo seguinte. Mas aí não dá para ganhar tudo nessa vida também, né? Mas a Eva Márcia realmente fez história e inclusive, uma situação que eles não sabem é que aí, quando a Eva Márcia entrou com o time, eu era o auxiliar técnico. Eu fui encaminhar a Eva Márcia de volta para o vestiário para que ela pudesse botar a roupa dela e ir embora. E ali no vestiário a gente teve um encontro
como que eu vou dizer? É um encontro, bater uma bolinha lá. Exatamente. Ela fez aquele flauteado que... Mandíbula ri, né? Aquela laranjada Mandíbula. gostosa. Ah, mandíbula. Sou eu que entro em contato com todo mundo. Tá. E aí, evidentemente, tem gente que não gosta, ou que não quer, ou que... Mas daí a pessoa nem estabelece o diálogo assim, sabe? Ou nem responde, ou fala que não vai e acabou. Entendi. Então, a pessoa, como eu não sei entrevistar ninguém, e eu nem chamo de entrevista, né? Eu chamo mais de resenha mesmo, a pessoa tem que querer estar lá. Entendi. E eu tenho essa sorte que muita gente, inclusive os caras muito feras assim, que eu tive a chance de gravar, os caras queriam estar ali. Eles queriam me conhecer, muitas vezes, inclusive fora do país, que eu fiz algumas fora do país. Eles levam os parça, tudo para me conhecer, tirar foto comigo. Ou às vezes o irmão é muito meu fã, ou o pai é muito meu fã. Então eles querem estar ali, eles querem falar. Até porque, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, ele não tem nenhum motivo para falar com um canal ali que era o Ale Oliveira Responde, que tinha, sei lá, 1,5 milhão de inscritos. Ele pode falar para quem ele quiser do mundo inteiro, né, cara? E ele recebeu a gente lá em Madrid e sabia as escalações, sabia o decreto, sabia tudo. E o Ronaldinho Gaúcho do mesmo jeito, ou o Kaká. Enfim, a minha sorte, na verdade, é que os caras querem estar ali. Porque senão eu tava morto. Quem foi o jogador que você queria mais falar e conseguiu? Disparado o Ronaldo Fenômeno. Disparado o Ronaldo Fenômeno. E a entrevista não foi boa. Porque o Ronaldo é um cara mundial, ele é presidente do Valladolid. Se ele dá risada de alguma loucura que eu falo, já repercute no mundo inteiro. Então ele foi bem... Ele é um cara bem resenha, assim, bem vida louca e tal. Vida louca, semi-louca, né, no caso. E só que ele foi bem contido. Orientado e contido. Ele já dá entrevista a vida inteira, né? Então ele sabe os caminhos. Então ele foi muito simpático, absurdamente simpático, mas ele não pode falar as coisas. Pode nem rir das coisas. Mas o Ronaldo sempre foi meu sonho. Cara, eu acho que ele foi o melhor cara que eu já vi jogar, né? Da geração, assim. Quem foi o melhor jogador? O melhor jogador que eu vi jogar de todos foi o Messi. Ah, você viu ele em campo? Não, em campo não. Vi na minha vida. Não, em campo. Em campo, cara, eu sou de 73, né? Puxa, eu acho que em campo deve ter sido o Ronaldo. Eu acho que é o Ronaldo, né? Porque eu peguei o Zico já no finalzinho, cara. O Zico, eu sou muito fã do Zico, assim, muito, 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 muito. Eu adoro o Zico. Mas eu vi o Zico já no finalzinho, assim, cara. Mas o Zico é um cara, o Ronaldo outro cara, o Ronaldinho Gaúcho outro cara. São caras, assim, que são assustadores, né? Posso ler uns superchats aqui? Claro, claro. O Fábio falou pro Ale... Ale, como começou essa história com os 4 amigos? Não é zoeira, queria conhecer mesmo. Um grande abraço. Cara, assim, eu sempre frequentei muito o falecido Comedians. Ah, é? Você ia bastante lá? Que agora acho que até vai voltar, né? Vai voltar com os barbichos. Eu não sei como vai funcionar, mas eu ouvi essa história também. E pra quem não sabe, ou quem não é de São Paulo também, o Comedians era uma casa de comédia de 2 grandes amigos, né? O Danilo Gentili e o Rafinha Bastos. Por que você tá rindo? Os caras são brother, velho. Muito Os caras amigo. se adoram, cara. Isso. Quando você pensa em amigo, não é Rafinha Bastos e Danilo Gentili? Eu penso nisso. Exatamente o que eu penso. E aí, que trazia uma novidade pra São Paulo, acho. Não, pra São Paulo não, mentira. Que tinha aquela lá que o Robson comprou também, que... O Beverly. Mas pra mim, enfim, que era você ficava vendo os caras fazer comédia e podia beber. Que no teatro você não tem essa possibilidade. Por isso que eu gosto de fazer show em bar, cara, em comedy club, porque a galera bebe. Então, eu gosto de assistir, porque no teatro fica ali, você não pode beber. Eu gosto de beber, você fica ali bebendo e tal. E aí era uma diversão que eu tinha, era de ir no Comedians, ficava tomando e ficava vendo vocês lá, e eu acho genial, acho fodido o que vocês fazem. Essa responsabilidade de ter, embora o Afonso fala que não tenha, né? Que tem a responsabilidade de contar as histórias, a risada é do público, mas eu fico com medo da pessoa não rir, dos caras não rir. É foda, é muito foda. Você sente essa tensão pelos comediantes? Muito. É mesmo? E é que quando eu fui em todos que você pode imaginar. Fui
do Banca de Piadas, eu fui no Fritada, eu fui no Murilo Couto, lá no Contando Histórias, eu fui no Fábio Porchat, eu fui em todos que você pode imaginar. Só que ali a responsabilidade não é minha. É, E aí as pessoas acabam rindo, mas não é minha a resposta. claro, você é um convidado. Enfim, daí eu comecei lá no Comídias e aí, nesse programa que fazia muito sucesso na ESPN lá na hora do almoço, a gente criou lá uma terça insana, que você levava alguém que não era do esporte. Então levava um cara da música, um cara da ciência, um cara daí, e eu levava os caras do humor. Tanto que a primeira vez que o Thiago Ventura foi num programa de televisão, fui eu que chamei ele. Cheguei, eu vi o show dele lá, falei, ó, posso falar com você e tal? Ele já me conhecia, eu não o conhecia. E aí eu levei ele, daí comecei a levar outros. E aí eu fui criando amizade, o Thiago foi o primeiro que eu fiquei mais próximo. O pessoal da comédia já tem uma identificação comigo, porque se sente representado muitas vezes no esporte, né? Pelas brincadeiras e tal. E depois também foi fortalecendo quando eu criei o canal no YouTube. O Esporte Interativo queria que eu levasse só gente da bola. Falei, puta, cara, só gente da bola, eu acho que limita muito. Jogador em atividade tem um problema de agenda, porque você marca com ele. Se ele perdeu no domingo, ele já não vai. Jogador em atividade é treinado para não falar nada. É. Jogador que já jogou, que são os que eu gosto mais, já jogou, não tem apelo no YouTube. Não tem força, porque 70% é molecada. É. São ídolos absolutos, mas que às vezes não tem força. Eu falei, vamos levar gente de da música e da comédia. E aí eu comecei a convidar os humoristas para fazerem o programa lá do Ale Oliveira Responde. Foi criando uma amizade. E hoje eu não tenho nenhum pudor de dizer que o meu melhor amigo da minha vida é o Pedro de Lara, é o Afonso Padilha. Sério mesmo? Seria o Thiago Ventura, mas como ele não responde o WhatsApp... Ah, cara, eu já fiquei puto com ele. Fiquei puto com ele. Porque ele é ruim de WhatsApp. Ele responde depois que não adianta mais. Acabou. Você precisa de uma resposta pra ele, sei lá, terça-feira. Ele responde quarta. Mas tem uma coisa que eu até tava comentando com ele. Só que ele é um cara que, se você precisar dele de Isso. madrugada, ele vem na sua casa, não é? Eu passei por alguns apuros na minha vida. Alguns sérios, assim. Como, por exemplo, acho que o pior foi o falecimento do Rodrigo Rodrigues. Cara, ele foi o primeiro a me ligar. O primeiro a me ligar. Quando saiu o negócio do... Outro que tem essa característica é o Thiago Leifert. Sempre que acontece uma merda muito grande, esses caras, eles estão sempre ali do meu lado. Pô, que legal. O Thiago Ventura, foi ele que me deu a notícia do Rodrigo. Ah, é? É. Porque eu tava dirigindo, tava no trânsito, eu sabia que ele tava muito mal. Caramba. E que podia acontecer, mas ele pegou e me ligou, falou, Ale, como é que você tá? Eu falei, tô aí, por quê? Eu falei, então, você vai ver a notícia que o Rodrigo partiu, não sei o que, foi ele que me falou. E em outras situações também, ele sempre Não, o teve ali. Ventura, que a Nani teve aqui, falou a mesma coisa. Falou que o Ventura, quando a pandemia pegou geral, assim, pesado, ele falou que você tá bem, você precisa de alguma coisa. É. Cara, do nada, assim, ele parece que sente, né? É. Quando a pessoa... Mas eu tenho uma ótima relação com todos eles, cara. Todos eles, já conheço todos eles, por participar dos programas ou por eles participarem. E o Quatro Amigos, eu gosto de todo mundo. Já gravei com eles várias coisas. Já gravei, inclusive, com o Thiago também, A Culpa é do Cabral e tudo. E eu vou nos shows, né? Que eles sempre me fodem, mas eu vou. Mas é um contrato, né? É. Você vai lá já sabendo que vai zoar, você vai zoar Não, também. e eu vou, que é uma coisa também que ninguém sabe. Eu vou pra ir no camarim, beber e comer. O que vem a mais é lucro, né? Porque daí eles fazem tirando a banca, né? Eles fazem aquele rodízio. Então o quê? fica- O rodízio de entra um... Isso. Ah, tá. E aí fica 3 humoristas comigo lá onde Na tem resenha, comida, bebida comendo, e dando risada. É, que é a parte melhor É mesmo. a melhor parte. O Então, público não sabe disso. Se um dia tirarem do camarim a comida e a bebida, eu não vou mais. Agora é bom. Eu até agradeci o Thiago Leifert outro dia, que eu falei que eles estão prestando um serviço para a população, que é botar esses malditos aí para ser cancelado, para eles verem o que é bom. Cara, agora com BBB, os caras se ligaram o que eles fazem com a gente, com o público que não tem nada a ver. Aí pede, não vão, os canceladores não vamos cancelar, não vamos cancelar Cancele o cancelamento. Agora você... agora, né? Agora eu tô pedindo água. Cara, foi isso muito é bom legal. pra nós, que eu acho que agora esse pessoal aí
sei lá, né? As Lumena agora, é todo bando de Lumena, né? É. Ai, você não pode fazer isso, não pode fazer piada de gordo, não pode... A piada mata, os caras escrevem, piada mata. Não é o cheeseburger que mata o gordo. É a piada que a gente faz. Não é ele enfiar o milkshake pelo toba, é a gente que mata, É cara. uma geração que procura motivo pra se ofender. Se eu te falar que eu já fui acusado de gordofobia, Ah, vá. juro por Deus, cara. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Como que tá? um gordo pode ser acusado de gordofobia? Exatamente. Você me chamou de gordo? Não, eu falei, se fosse gordo... Não, eu falei uma probabilidade. Eu falei e já me arrependi. Ei, Gustavo, você tá aí, Gustavo? Olha, cara, olha a risada dele, parece toda a gengiva. Agora que eu vi, faz aí, ri. O Pac-Man. É o Pac-Man. E eu Mas- já fui acusado de gordofobia. E por quê? Por Não, uma eu- piada? Na verdade é uma brincadeira. Eu ano passado, eu voltei a fazer transmissão de futsal, que a minha vida é muito... tem que ser muito grato a essa modalidade, futebol de salão, futsal, porque eu fui jogador profissional e comecei a minha carreira na comunicação comentando futsal. E eu comecei a comentar lá na ESPN só o futsal com 26 anos. E aí, então, assim, pô, minha formação foi de atleta de futsal e depois comecei comentando futsal e aos poucos as coisas foram acontecendo para esse caminho que eu tô hoje. Então, eu sou muito grato ao futsal. E lá no Esporte Interativo não tinha mais futsal e até... Puta, eu vou esquecer o nome agora, vai ficar ruim, mas é TVN Esportes. Tomara que seja isso. Me desculpa. E ela transmite os jogos da Liga Nacional de Futsal. Tipo assim, você compra um link e você pode ver todos os jogos. Aí o cara me fez a proposta, assim, financeiramente não tinha nada a ver com a minha realidade, mas para devolver um pouco para a modalidade, né? Tentar usar a minha influência para trazer mais gente para ver o futsal. E nessa eu comecei a fazer alguns jogos da Liga Nacional, da última Liga Nacional. E aí, só que eu não estava muito antenado com o que estava acontecendo no futsal naquele momento. Não conhecia todos os jogadores. Entendi. E não sei o que, né? E aí, eu fui fazer um jogo e tava aí o narrador aqui, a gente tava ficando no estúdio, o jogo lá, não sei aonde. E aí tava passando um jogo lá, daí o cara passou, ginásio tudo vazio, né, por causa da pandemia. Aí ele passou assim, cara, a câmera passou pelo banco de reservas e tinha uma pessoa muito gorda, gorda. Gorda, aquela que tem que tirar a selfie por satélite, E de drone. de drone. Aí, O Tortorelli tem uma piada boa, já viu? não, Fala que a mulher era tão gorda que ela foi fazer uma homenagem com dois caras, os caras não se conheceram durante a homenagem, tão gorda que ela era. tipo assim. E aí a câmera passou e o narrador, passou, esse é o jogador tal, esse é o jogador tal. E aí chegou no gordo. Aí, esse é o Big. O Big pesa 150 quilos, tá um pouco acima do peso. Um pouco. Eu falei, um pouco acima do peso do rinoceronte. Aí comecei. Só que eu tava falando, eu falava de mim, falava assim, ele é da nossa categoria, que o narrador também era gordo. Submamute, pô, se a gente for fazer a transmissão, não pode ficar nós três no mesmo ginásio. Pô, pra fazer o uniforme foi numa sessão de campo. E comecei. Pô, puta que... Pô, mas aí você acredita, cara, que eu até me acertei com o Big, um abraço pra ele. O Big foi nas redes sociais dele e falou, olha, e o cara falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Aí os seguidores do Big começaram a gritar, né? Porque não tá completamente fora de contexto, tinha gente que nem sabia quem eu era, só viu a frase que, tipo, como se fosse assim, o Cazuza falando do gordo. E assim, várias vezes eu falei de mim junto com ele. E aí o UOL, adivinha? Pegou UOL de novo. Ale, gordofóbico, não sei o quê. Aí conversei com os dirigentes do Marrecos, né? Mas você falou com o Big também? Aí falei, o Big não estava muito simpático no começo, mas daí os dirigentes explicaram a situação para ele, né? Ou você fala com ele, ou você tá na rua, que é uma coisa bem sutil. E aí a gente se acertou e a gente hoje dá risada disso, mas foi cara, é uma loucura, né, cara? É uma loucura, porque eu ser acusado de gordofóbico, aí fudeu, cara. Pô. Eu não posso ser mandado embora por mim. Do resto da imprensa eu já fui mandado embora. Mas por mim, Você não. foi mandado embora.
você Eu fui parou, mandado você embora parou... da ESPN. Então, mas você parou no ponto onde você estava falando. Então, eu comecei a pegar mais jogos, apareceu pelo lado divertido, pelo lado Isso. bem-humorado. E quando foi que isso começou a incomodar ou não foi esse motivo? Eu acho que isso começou a incomodar ali. Eu acho que alguns colegas que, por exemplo, eu não sou jornalista, não sou ex-jogador. Eu nem me considero ex-jogador. Não me considero, porque eu trabalhava do lado ali de craques, Alex, Fábio Luciano, Djalminha, Luizão, Amoroso. Então eu não me considero, não tenho coragem de falar que eu sou ex-jogador. Mas eu falo que eu era a Maria do Café, que eu não sou nem jornalista nem ex-jogador. E tá ocupando espaço, e tá aparecendo, e Você tem acha que isso publicidade. pesa mesmo? A pessoa Ah, fica meio a TV melindrada? tem muita vaidade, cara. É, né? Muita vaidade. Desde escala. Daí, por exemplo, tem jogador que falava na época ali. Ah, eu vou na ESPN, mas vou no programa do Alê. Ah, entendi. Aí Merchan vinha, na maioria das vezes, vinha pra mim. Então, era assim. Aí tem gente que tem mais tempo de casa. Que tem E é jornalista, É. e tem um outro estilo, e não sei o quê. Eu lá dentro, enquanto eu estive na ESPN, eu fiquei 18 anos lá. Só que Caramba. 10 anos, 11 anos, só no futsal. Tá. Eu na ESPN, lá dentro, salário, de oportunidade, de jogos, eu sempre fui o pior comentarista que tinha. Só que da porta para fora, eu conquistei o meu espaço. Com os jogadores, com o público, que se identifica com essa linguagem, sabe? Com essas brincadeiras e tal. Tá mais próximo mesmo dos torcedores, isso do que o que eles imaginam, né? Não, muito mais, porque os caras, os comentaristas, pô, é de uma formalidade, e tem uma coisa que me irrita muito, eu não vejo o programa de esporte de jeito nenhum, mas é o tom professoral. O cara, por exemplo, vamos supor o Curitiba. Aí quando vai o programa de domingo, teve 7 jogos no domingo. O cara não viu os 7 jogos. Aí vai falar do Curitiba, pô, dá um migué, cara. Não vai querer meter pro cara do torcedor do Curitiba que tá ali, que ele viu todos os jogos do Curitiba, viu esse, inclusive, o jogo inteiro, querer ensinar como é que joga o Curitiba pro cara desse. E os caras querem ensinar como é que é o futebol. E na maioria das vezes é errado, né? Então conversa de futebol, conversa do jogo, conversa da bola, conversa. Não vai ensinar pro cara que sabe mais que você. E o pessoal começou a se identificar com isso, mas lá dentro eu sempre fui o último do último. Mas da porta para fora, para as propagandas, para os jogadores, não era bem assim. Isso causou um incômodo. E aí aconteceu uma situação muito chata, muito que não é a primeira vez que não aconteceu só uma vez na minha vida, mas que inventaram uma loucura, alguém lá de dentro da ESPN falou pro Léo Dias que eu tive um comportamento racista com a maquiadora, que eu tinha chamado ela de sua preta de merda. E assim, é muito louco, porque na ocasião a minha esposa era negra e moravam 2 enteadas negras comigo, além da minha filha. E eu vim do futebol, do samba, meus melhores amigos, como se, para mim, eu nem via a cor da pessoa, mas enfim. E a maquiadora era a pessoa com quem eu mais falava na TV. Porque já com muito receio e tomando muito invertida do meu jeito, que tudo é o vestiário, então eu chegava aqui, brigava, ei, Pac-Man, e não sei o que. E aí um ou outro se ofendia. Não é o Pac-Man, a pessoa que tá ali atrás do Tá do Pac-Man. lado. E aí eu nem ia mais na redação. Pac-Man é você, já ficou esse apelido, tá É uma ligado? mandíbula. Mandíbula. Aí eu nem ia na redação, eu só ficava com a maquiadora o tempo inteiro. A maquiadora já ficou várias vezes com a minha filha enquanto eu estava no programa. Eu levava o meu computador na maquiagem, ficava ali com ela. E ela, evidentemente, que ela Nem escolher a pessoa certa, porque não escolheram a causa certa para mim. a causa e nem a pessoa, porque é uma pessoa próxima e a causa também não faz o menor sentido. Se é para inventar outra coisa. Machismo, Sei sei lá, lá, homofobia, sei lá, qualquer coisa. Já que é para inventar. E aí Mas colou? o Léo Dias tem um público, por incrível que pareça, né? Que o currículo dele é esquisito, né, cara? Ei, No fala as mínimo- coisas sem ter certeza e a coisa pega. Não é um exemplo para a sociedade, porque ele tem uma carreira coisa, e ele nunca comprova nada, não pesquisa nada, não perguntou para a ESPN, não perguntou para mim e foi e soltou. O mínimo que ele deveria ter feito é ter ligado pra você e falar, ó, confirma essa história ou não. E aí a maquiadora no dia seguinte falou, não, isso é mentira, isso não tem nada a ver e tal. Fez uma declaração, mas ninguém vê a declaração, não tá nem aí. Então muita Mas gente... deu muita repercussão Deu muita, isso? porque eu tava no melhor momento da minha carreira.
no melhor momento, tava no auge. O programa da ESPN que a gente fazia ao meio-dia, voando, o decreto voando, a ação voando. Pô, eu tava muito bem. Então foi por isso, né? E aí... Que soltaram essa... eu não acho que seja coincidência, não, mas enfim. E aí, tem um montão de gente que é o público do Léo Dias e de outras... Porque daí, é assim, sai em um lugar... Aí replicam. Ninguém checa e vai replicando. E muita gente desse público não me conhece, não sabe nem quem é o Ale Oliveira. Mas sabe que o Ale Oliveira é racista. Isso ele já sabe. Ficou conjugado uma coisa na outra, sem saber. O ex-marido da minha ex-mulher, que é negro, e as duas meninas moravam comigo. Ele pegou o telefone e falou, ó, tira minhas duas filhas daí porque o teu marido é racista. Caramba. Minha filha dava um Google ao Ale Oliveira, era só negócio de racismo. E a mulher tinha falado no dia seguinte, que não tinha nada a ver, assim, porra. Cara, isso é muito perigoso, velho, porque você não consegue limpar na mesma proporção, Você imagina né? a minha filha pequenininha, ela lia no negócio, que esse pessoal só fica no computador, nessa geração, lia no computador que para racista, olhava as duas irmãs pretas, a mãe preta, aí eu peguei e dei uma intimada na ESPN, falei, olha, tô aqui há 18 anos, vocês conhecem tudo da minha vida, sabe tudo, falaram com a maquiadora, então eu quero uma defesa forte, cara. Porque senão, é minha honra que tá em jogo, é meu nome. Aí os caras fizeram um comunicado. Isso aí tem tudo isso que eu tô te falando, tem você dá um Google, você acha. Um comunicado dizendo que lá na empresa não admite nenhum tipo de preconceito, nem falou meu nome. E aí tem a declaração da maquiadora também. E eu falei, não é nada disso que eu quero. Eu quero que a gente faça um cara a cara, que a gente fale do assunto. Porque eu não tenho medo nenhum. Eu tenho certeza absoluta, e vocês também. Não, daqui a pouco o pessoal esquece. Eu falei, não esquece, não esquece. Foi numa quarta-feira, na quinta eles soltaram a nota, eu falei, não, eu quero uma defesa forte, verdadeira, no ar, com ela, sabe? Aí não fizeram nada, aí chegou na sexta-feira, que era o dia do decreto, da minha maior audiência, aí eu coloquei um vídeo que está até no meu Instagram até hoje, que foi eu no vídeo, aí chega uma enteada minha negra e põe a mão no meu ombro, a outra enteada negra põe a mão no meu ombro, a minha ex-mulher põe a mão no meu ombro, e minha filha, que era pequenininha, pula no meu colo e abre um cartaz que Deus perdoa essas pessoas ruins. Nessa postagem, eu agradeço todo mundo que me apoiou. A Energia 97, no Estádio 97, onde eu trabalho até hoje, os ex-jogadores, que todos eles, Djalminha, Amoroso, Alex, todos sabem da minha índole e me defenderam publicamente, os patrocinadores que não acreditaram nessa história, e não agradeci a ESPN. Desculpa, porque a ESPN não me apoiou, então não agradeci, e aí a opinião pública começou a ir contra a ESPN. Aí o diretor me ligou e falou, olha, você tem que tirar essa postagem. Pô, eu falei, não vou tirar. Eu falei, então você vai ser mandado embora. Eu falei, o emprego não vale mais que a minha honra. Mas enfim, daí eles não me mandaram embora. Isso foi na sexta, reunião na terça, não tinham me mandado. Decidiram que não ia me mandar embora por causa disso. e você não tinha falado nada da SPM, da ESPN, Não, simplesmente não você só não agradeci. agradeceu. Ah, tá. E aí eu não sei, essa é uma história que vai demorar para ser contada. Eu não sei o que aconteceu de sexta-feira, que eles decidiram não me mandar embora, até a reunião de terça-feira, o que aconteceu internamente lá, qual foi o movimento que houve, que chegou na terça-feira, na reunião, eu achei que eu ia até tirar um dinheiro dos caras. Falou, pô, vocês me passaram por isso, vocês sabem quem eu sou, vocês podiam ter me defendido de uma outra forma. Então, pô, vamos fazer o seguinte, vamos me dar um dinheiro aí. Dá um aumento, alguma coisa assim? Um aumento assim. Eu cheguei na reunião, o cara já me mandou embora. Caramba! E ainda eu ia viajar no meu primeiro dia de férias, eu fui para Fortaleza, eu falei pra minha ex-mulher, falou assim, ó, a reunião começa às 6, mas eu vou ficar, depois que eu acertar com os caras tudo, eu vou ficar tomando uma com os caras lá na padaria e tal. Foi na padaria a reunião. Vou ficar tomando uma com os caras, então, aí você passa com o carro lá, e de lá a gente vai para o aeroporto, que o voo era só 2 da manhã, em Guarulhos. Cara, eu cheguei às 6, eu acho que 6h10 já tinha acabado a reunião. Não tomei nem o café. Não teve nem explicação, reunião? Não, falou que não servia mais, que
sei lá. Mas Enfim. o caso do racismo estava implícito ou não? Não, porque Não? eles tinham certeza absoluta que não existia Então, isso. Algum movimento que alguma aconteceu coisa que... interna, né? Algum movimento interno aconteceu lá. Exatamente. E foi curioso duas situações nesse dia aí. Que aí eu estava sendo demitido ali na padaria, ali na Sumaré. Aí chegou um pai com um filho assim e falou, desculpa atrapalhar. O pai falou, desculpa atrapalhar. Eu chorando, né? Porque não, assim, nunca imaginei que no auge do auge ali, nunca tinha trabalhado em outra TV e tal. Tava muito bem. E aí o pai falou assim, desculpa atrapalhar, que meu filho é muito fã do Alê, pode tirar uma foto? Aí eu meio que enxuguei as lágrimas, falei, claro, claro. Aí tirei a foto com o menino. O pai falou, tive uma ideia melhor. Filho, tira a foto com vocês três. Aí tava o João Palomino, o Arnaldo e eu, os dois que me mandaram embora. Essa No- foto, queria Nossa, essa foto, cara. essa foto deve ser maravilhosa. Os caras a- com sorriso amarelo. Puta, um clima de merda. E aí, beleza. Pedi uma conta, falei, eu não vou pagar o café porque não tenho um emprego, né? Falou isso mesmo? Falei. E aí, estamos saindo nós três. Veio uma véia com um filho. Nossa, Ale, meu filho é muito seu fã, meu filho gosta muito de você e tal, não sei o quê. Agora, eu queria o seguinte, fazer um pedido. Ele é louco para assistir o seu programa, lá na ESPN. Quando que ele pode ir no teu programa na ESPN? Eu falei, Arnaldo, quando que o menino pode me assistir lá no canal? Tem uma aqui do Rafael Esmeraldi, que ele fala, Vilela, inteligência limitada, cada dia mais forte, parabéns. Valeu. Ale, quando o Ale Oliveira Responde vira podcast? Então, o Ale Oliveira Responde, eu não sei, porque é do... Peraí que agora eu engoli o Capitão Caverna, que é do Esporte Interativo. O canal do Ale já virou. Então, que é o que da minha alçada, né, que eu posso fazer, que fala. Eu lá tem o canal no YouTube e as entrevistas todas já estão lá à disposição no podcast. Aí o Ale Responde tem que perguntar lá no Esporte Interativo. O Tarelli Aguiar fala Ale, barriga de todos nós. O que você acha das personalidades do esporte que se manifestam politicamente? Tipo, o que você achou da treta da Ana Paula com o Casão? Cara, eu acho muito esquisito, assim, eu acho que eu não falo de política porque por dois motivos. Primeiro que é um radicalismo maluco, cara, que se você fala de Você atrai a ira, a raiva, a né, raiva, cara? Imediata do outro. Você não pode gostar de um. É. Então esse radicalismo aí eu acho que cega e é muito complicado. E segundo, porque eu não acredito em ninguém. Eu também não. Então, pô, eu acho que o Bolsonaro ele fala merda pra caralho. Parece o tiozão síndico do prédio, cara. Eu imagino que o assessor de imprensa dele ou é o pior assessor do mundo ou ele já se matou. Porque é impressionante. Mas também o PT também pra mim já passou essa Tamo fase. na merda, né? Tem bastante gente que tá presa, inclusive, roubou as coisas. Então eu não acredito em ninguém desse pessoal aí. Agora, o que eu não entendo muito assim, tipo, o Casagrande, para falar o Casagrande. O Palmeiras foi campeão brasileiro e o Felipe Melo e o Dudu foram receber o troféu das mãos do Bolsonaro. E aí o Casagrande falou que o jogador de futebol não tinha que se meter com política. E aí, quando o Raí faz uma declaração muito parecida com a do Casagrande, ele arrebenta o Raí. Que o jogador tem que se manifestar e tem que se posicionar. Então, assim, eu acho que fica meio... Incoerente, né? Incoerente, cara. E assim, pra quem conhece o Caio Ribeiro, sabe que ele é uma pessoa tão boazinha, cara. O cara tão do bem, assim. Talvez ele não concorde politicamente com boa parte dos colegas dele. E aí ele sofre um pouco com isso. Mas eu acho que a pessoa tem uma opinião, então vamos com aquela opinião para todo mundo, não é só opinião para que serve. Então eu não me meto porque eu não acredito, porque acho que é um radicalismo absurdo, assim, então não me meto. Ale, o pessoal tá falando pra você falar da treta com o Sorin. E a última polêmica aqui, tá todo mundo falando no chat, que é a história com a Edna.
Não é polêmica, não. Sorin? A do Sorin, o Sorin é pra quem não sabe, ele foi um grande jogador no argentino, seleção da Argentina, jogou no Cruzeiro, em outros grandes clubes, né? E ele foi contratado pela ESPN para comentar lá, junto com outros grandes jogadores. E assim como todos os jogadores que passaram pela ESPN, eles tinham mais afinidade comigo do que com os jornalistas. Eu também ficava mais à vontade com os jogadores do que com os jornalistas. É mais ali o meu métier e o Sorin não foi diferente. Então eu era o cara mais próximo do Sorin ali. E só que aconteceu, o diretor, muito bom diretor, Wagner Patti, eu imagino que ele esteja lá ainda na ESPN. Ele foi o primeiro cara que botou eu e o Rodrigo Rodrigues junto num programa. E o que ele fazia? Todo programa ele criava uma hashtag diferente, que era o tema do programa. E ele nunca falava pra gente, porque ele gostava que a gente reagisse a isso. E naquele dia foi hashtag Voodoo. Por quê? Naquela Copa do Mundo, acho que a seleção, não lembro se era a seleção de Gana, ia enfrentar Portugal do Cristiano Ronaldo e tinha um mestre, sei lá, o mestre Uganda lá, que tava fazendo o voodoo pro Cristiano Ronaldo não jogar. E aí passou o clipe, hashtag voodoo, e ele botou uns bonequinhos lá de voodoo. Aí o Rodrigo falou, aí Ale, hashtag voodoo e tal, pega um bonequinho aí pra você vooduzar e não sei o quê. Aí eu peguei o 10 da Argentina e cutuquei na canhota. E o Sorin tava no programa. Beleza, eu fiz isso e ele chamou o repórter, que estava ao vivo. O repórter ficou, Vinícius Nicoletti, ficou 8 minutos fazendo ali a descida do ônibus e não sei o que, papapá. E nesses 8 minutos, para quem não sabe, a gente no estúdio pode fazer e falar o que quiser. Porque fica fechado o nosso microfone e fica só o repórter lá. O Sorin, ele poderia ter chegado para mim e pro Rodrigo e falar assim, ó, não gostei dessa brincadeira, sou capitão da seleção, não gostei da brincadeira. Eu ia discordar, porque você pega aquele jornal Olé da Argentina. Nossa, é só. Os caras arrebentam com nós. Arrebenta. Mas eu ia falar, bom, Sorin, tudo bem, pra ficar. A gente ter um clima normal, eu vou pedir desculpa aqui. Mas não, ele passou os 8 minutos olhando pro tablet lá e provavelmente lendo mensagem de argentino. E não abriu a boca. Voltou ao vivo pra gente e o Rodrigo falou, Sorin, como é que era no teu tempo, a descida do ônibus? Ele falou, primeiro você e o Ale pede desculpa pra mim. Assim, um tom bem agressivo, né, cara? Isso aí também tá no YouTube. Caramba. E segundo... falou primeiro pra desculpa. Aí a gente tomou um susto, cara. Porque ele podia ter falado isso fora do ar. Pô, teve 8 minutos pra isso. 8 minutos. E ele quis fazer de propósito. Aí o Rodrigo, muito sacana, assim, né? No bom sentido, né? E no mal também. Falou assim, aí, Ale, ó o que você faz, né? Aí eu falei, ó, mandaram eu espetar, eu saio espetando. Comigo não tem essa. Aí ele falou, então você é uma marionete? Olhando assim, ó, na minha cara. Então você é uma marionete? Aí, cara, é difícil você tomar ali uma tomada de decisão ali, porque o que você pode fazer? Dar um soco na cara do cara, xingar o cara, ou engolir esse sapo, né? Relevar. Eu falei assim, cara, eu era muito pequeno. Eu saí, quando eu era grande, eu era pequeno lá na ESPN. Eu falei assim, eu não vou bater de frente com ninguém, porque eu vou cair. Eu vou ficar na minha, vou levar essa situação para a diretoria e eles, evidentemente, vão tomar uma posição. Aí eu fiz de morto, fiquei quieto, engoli aquilo, ficou bem feio. Não, mas ele falou da marionete, você não falou nada? Nada, não falei nada. Caramba. E aí levei para a diretoria não fez absolutamente nada. A única coisa é que a gente nunca mais trabalhou junto, mesmo estando no mesmo canal, nem se cumprimentava, nada. Ele, inclusive, fazia uma coisa que eu acho bem escrota. Ele chegava aqui, ele cumprimentava todo mundo e me pulava. Ah, mano. Aí e ninguém gosta dele. É bom que você saiba, viu, Sorin? Se você estiver sabendo, ninguém gosta de você, viu? Nem ninguém. Eu, por exemplo, se o Sorin tá no ambiente, eu falo assim, ei, pessoal, tudo bom? E vou embora. Não vou, teve uma vez, cara, que ele... Você não fica uma situação chata, né? Cumprimentar todo mundo e só ele. Uma vez que ele, pra quem não sabe, a televisão é um lugar pequeno, assim, que você tem às vezes 2, 3 estúdios, um grudado no outro. A gente tava fazendo o programa ao vivo e depois ia entrar o dele ao vivo, do lado. Deu intervalo, ele entrou no estúdio, cumprimentou cada um dos participantes e me pulou.
Pô, só o cara fala assim, não precisava entrar no estúdio, ninguém queria fazer questão. E aí? É, isso aí. E aí aconteceu esse caso, a gente nunca mais se falou e beleza. O da Edna, a Edna é Mas antes daí, vamos terminar com o Sorin. O que você responderia agora? Você é um marionete, o que você falaria se pudesse? Você é um marionete? É um marionete agora? Ah. Que não faz o menor sentido. O cara que espeta não é um marionete, Não, é não, o cara que... ele disse que eu falei, mandaram eu fazer, eu saio Ah, fazendo. por causa disso. Não, cara, eu acho que hoje em dia eu debateria com ele ali no ar, né? Que falaria que é uma piada, eu que falei todo assim, mundo Sorin, faz. pô, na Argentina os caras fazem coisa muito pior. Você tá aqui no Brasil, você tem que entender, cara. Então vai trabalhar na Argentina. Exatamente. Era mais ou menos isso que eu acho que eu falaria. E da Edna não tem polêmica nenhuma. A Edna é a sub-23 que eu assumi depois do relacionamento. Ah, tá. Eu separei. É a do hotel lá que o pessoal tava comentando? É. Ah, Eu separei e aí era uma época, inclusive, que, como eu não nego entrevista pra ninguém, eu até me confundi um pouco com as lives que estavam acontecendo. Porque tinha gente que não tinha o canal, mas queria entrar pra fazer uma live comigo, pra falar comigo como se fosse normal. Então, porque daí você... você não sabia que tava sendo live? Não. Isso aconteceu com várias pessoas. Tá. Vamos fazer uma live, Ale? Não sei o quê. Eu falei, ó, qual o veículo que você é? Entendi. Aí fazia live com a pessoa, porque eu tenho esse costume de atender todo mundo. Tinha gente que não tinha o canal. Vamos fazer uma... Eu fui me adaptando a isso, né? Mas a Edna, no caso, era uma... Ela estudava jornalismo, não sei se estuda ainda, porque a gente perdeu o contato. E ela pediu para fazer uma live comigo. E eu fiz a live, a gente se conheceu e a gente namorou durante 3 meses.